Sem mais demoras, eu vou passar a palavra para o Miguel Barbosa, a quem eu agradeço muito mesmo por tirar este tempo para ajudar aqui o grupo, neste caso mais dedicado para startups, a saber um pouco mais sobre venture capitals e o que é que as venture capitals andam à procura do setor de turismo. Passo então a palavra, muito obrigado a todos. Ora, boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer ao Mestre e ao Roberto, e principalmente, o convite e também a iniciativa destes quase 40 webinars para as próximas 2 semanas. Para as próximas semanas, tu disseste, Roberto, até junho. É absolutamente fantástico neste objetivo comum que nós temos de estarmos afastados em casa, mas todos juntos. Eu gostava de olhar para este webinar um bocadinho mais como uma conversa e vou procurar, enfim, responder ao desafio do Roberto de que este webinar devia ter uma componente mais pedagógica de uma primeira parte de explicar o que é capital de risco e depois o que é que o Portugal Ventures está a fazer, nomeadamente na área de turismo, de onde eu estou. E, portanto, este é mais ou menos o tema para hoje, e começando pelo que é, enfim, a parte mais teórica, chamemos-lhe assim, mas acho que gira. Espero que, enfim, se divirtam também com a apresentação como eu, do que é o capital de risco. Se nós olharmos para qual é a tipologia e a forma de financiamento das empresas, este gráfico é subejamente conhecido e começa nos 3 Fs dos Family, Friends and Fools e vai até ao suposto IPO, Initial Public Offering, oferta pública em bolsa, e ao longo deste tempo há, enfim, podemos ter o Angel Investment e depois começamos na parte do Seed e Venture Capital, que é onde entram as Venture Capitals ou também conhecidas em Portugal como sociedades de capital de risco. Depois, quando temos, enfim, investimentos de maior dimensão, entramos na parte das Private Equities, tipicamente empresas de maior dimensão e mais estrangeiras, enfim, se conseguirmos lá chegar, se não formos adquiridos, podemos ter o tão almejado, muitas vezes, IPO, Initial Public Offering. Portanto, digamos, o capital de risco, no fundo, insere-se nesta zona aqui do meio, entre a seed e o venture capital, com financiamentos a partir dos 200, 300k e até alguns milhões de euros. Mas é importante percebermos o que é o capital de risco. É uma parceria, e este termo da parceria é importante, entre o empreendedor e a sociedade de capital de risco, ou venture capital. É um investimento em capital social, ou seja, a capital de risco vai se tornar acionista da empresa onde está o empreendedor. Ou seja, tem ali uma partilha de risco, mas que é um bocadinho mais do que apenas só dinheiro. Inclui acompanhamento, na parte de aconselhamento, networking, direção, e temos de ter noção que isto é um negócio. Um negócio que tem como objetivo o lucro. Eu costumo dizer, enfim, um bocadinho em termos de piada, que isto não deixa de ser um namoro, conducente a um eventual casamento, enfim, se chegarmos a acordo e acabamos por ter a participação na empresa, e com um divórcio a prazo já marcado, porque a participação das capitais de risco nas empresas estão limitadas por lei e, portanto, o objetivo é acabar por sair a prazo. Temos de distinguir isto de outras situações. Isto não é um empréstimo bancário, não, porque o investimento é em capital social, não é um subsídio, não é um dinheiro que se dá à empresa para depois não ser retornado, e não é dinheiro fácil, ou seja, o processo de, digamos, atrair uma capital de risco para investir num determinado projeto ou empresa é um processo complexo, como já vamos ver, e que implica, enfim, um empenho de ambas as partes, quer do lado da capital de risco, quer do lado da empresa e do promotor. Obviamente que isto não deixa de ser um mercado que tem as suas singularidades e, enfim, até alguns temas preferenciais em algumas circunstâncias. Este aconteceu há uns anos atrás, outros aconteceram entretanto e vão sempre acontecer determinadas preferências em determinadas alturas. O que nós procuramos ter é perceber quais são as tendências em cada um dos momentos e não entrar em coisas que são apenas modas. É importante também perceber as fases de um processo de investimento em capital de risco e de desinvestimento de capital de risco. Começamos com a ideia, com a versão de plano de negócios, tudo isto previamente, digamos, à apresentação à capital de risco, e depois temos a tal apresentação do BP, Business Plan, ou plano de negócios à capital de risco, a análise do mesmo pela própria capital de risco, depois temos uma parte de negociação, entrada no capital social, tudo isto são fases que podem levar alguns meses, e depois entramos na parte do acompanhamento, esse sim que é quando temos a tal parceria estabelecida entre
a capital de risco, a venture capital e o promotor, e que vai demorar uns anos, e ao longo desses anos que vamos fazer crescer a empresa, tendo em vista o desinvestimento. É importante perceber que muitas vezes, de parte dos promotores, ficam descansados, chamemos-lhe assim, quando entramos na parte de entrada do capital social, do capital de risco. Do nosso lado, em termos de venture capitals, o processo só acaba quando há o desinvestimento e o seu pagamento. Portanto, é toda uma fase que vai levar alguns anos e, portanto, é importante que as relações que se construam sejam duradouras e permitam levar a esse crescimento da empresa para depois ser mais tarde vendida. Passando na fase da ideia, este não é um bom exemplo, ou seja, as capitais de risco procuram investir em projetos concretos e sólidos, e, portanto, e isso começa logo até na forma como surge a ideia. Diz-se muitas vezes que as capitais de risco não investem em projetos. Business plan do not get funded, people get funded. Portanto, aquilo que é extremamente importante neste setor é olhar para o projeto, sim, mas olhar também para as equipas de gestão. E aqui podemos dizer que uma boa ideia com uma boa equipa, fantástica, no fundo é o Holy Grail do projeto. Uma má ideia com uma boa equipa de gestão, talvez, já vi algumas funcionarem e com sucesso. Agora, uma má ideia com uma má equipa é claramente um feroz não de parte das capitais de risco. E olhando um bocadinho para as equipas de gestão, que são cruciais, até porque estamos a falar de startups, e portanto as startups não, por inerência são pequenas empresas, e portanto a equipa de gestão é extremamente importante. Aquilo que procuramos ter da parte das equipas de gestão são aquilo que chamamos 3 capas, ou seja, teams that know the market, ou seja, equipas de gestão que conhecem bastante bem o mercado, teams that know well people in the market, ou seja, é possível conhecer e ter os contactos corretos no mercado para ir buscar negócio, e teams that are well known in the market, ou seja, equipas que são bem conhecidas no mercado, e quando alguém precisa de algum serviço, é aquela pessoa que lhes vem à cabeça para poder providenciar esse serviço. Obviamente temos de ter consciência que o único número que não vai ser concretizado na prática é aquele que vier no plano de negócios. Para cima ou para baixo, mas se nós dissermos no plano de negócios temos 1 milhão de vendas em determinado ano, quase que vos garanto que nesse ano não vai haver 1 milhão de vendas. Pode ser 900, pode ser 800, pode ser 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, enfim, espera-se que seja mais, mas, enfim, o do plano de negócios é que não será certamente. E, portanto, em qualquer dos casos, quer para cima, quer para baixo, é necessário ter os chamados planos de contingência. Enfim, isto é apenas uma caricatura do que pode funcionar bem e o que pode funcionar mal, mas, enfim, o ter um plano B que permita, enfim, sair de uma situação não prevista à partida é extremamente importante. E se correr bem, acabamos todos por ter uma empresa bem sucedida e do investimento resultar uma boa mais-valia que deixe quer os promotores, quer a capital de risco satisfeita e, no fundo, poder a capital de risco voltar a reinvestir o dinheiro que angariou nesse investimento para pôr ao serviço de outros projetos que venham a seguir. E é muito importante este processo das capitais de risco poderem rodar dinheiro. Bom, e porquê que estamos todos a falar aqui disto? Porque, na realidade, a Portugal Ventures o que faz é capital de risco, é venture capital. Aliás, fomos referenciados pelo CB Insight como sendo a capital de risco, a venture capital, mais ativa no mercado português. E, neste caso, temos 4 áreas de investimento. Turismo, onde podemos distinguir entre turismo tecnológico e não tecnológico, e é por isso que estamos a falar aqui. E depois temos a área digital, a área de life sciences e a área de engineer manufacturing. Enfim, desde 2012, e temos que perceber que a Portugal Ventures existe desde 2012 como Portugal Ventures, enfim, aí é o resultado em 2012 de uma fusão de 3 anteriores venture capitals em Portugal, e portanto na realidade em alguns setores nós temos cerca de 30 anos de experiência, mas em termos de Portugal Ventures nós existimos desde 2012 e nestes 8 anos temos cerca de 2.000 projetos analisados, cerca de 140 milhões de euros investidos desde então e cerca de 110 novas startups. E o nosso investimento é feito
tipicamente por calls. Enfim, do lado esquerdo vocês veem calls como a Blue Economy, Green Economy, MVP e Agrotech e Power Economy, que são calls que estão direcionadas para as outras áreas da Portugal Ventures. E na área de turismo nós trabalhamos com duas calls. A Call Tourism, enfim, para um público mais vasto, chamemos-lhe assim, e a Call Fostering Innovation in Tourism, que é uma call muito específica para um público bem, mais restrito, e que vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas, no fundo, estas duas calls procuram investimento mais ou menos nas mesmas áreas, quer no investimento tecnológico, quer no investimento não tecnológico. Quando estamos a falar da Call Tourism, enfim, que é a call mais abrangente da Portugal Ventures, iremos abrir proximamente uma nova edição, onde prevemos investimentos entre 200 mil euros por projeto até 1 milhão de euros. E isto em projetos non-tech e tech. O que é necessário para aceder a esta call, quando ela abrir? A existência de um protótipo, enfim, chamado MVP, por exemplo, validado no mercado para os projetos tecnológicos e também, de preferência, com os primeiros clientes angariados, que permitam, no fundo, ter alguns KPIs para perceber como é que o mercado funciona e perceber e daí inferir quais as necessidades de financiamento para o projeto. E quando estamos a falar em projetos não tecnológicos, estamos a falar de alojamento e afins, temos o processo de licenciamento da atividade de construção concluído e todo resolvido por parte das autoridades competentes. E que tipo de projetos é que estamos à procura? Nos projetos, nos setores não tecnológicos, e isto é válido quer para a Call Tourism, quer para a Call Fostering Innovation in Tourism. Estamos à procura de turismo, enfim, alojamento inovador, enfim, que é por design hotels, boutique hotels, eco-resorts, glampings e afins. Turismo equestre, portanto, atividades de animação turística, turismo equestre, náutica, enoturismo, operadores turísticos, espaços temáticos, toda esta panóplia, digamos, de potenciais projetos que sirvam o turista na parte não tecnológica. E na parte tecnológica estamos à procura dos projetos tipo inteligência artificial, clean tech, eletrónica, Internet of Things, marketplaces, robótica, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isto que também possa servir para ajudar o turista ou ajudar o setor a ser mais eficiente perante o turista. Portanto, estamos a falar na Call Tourism. Na Call Fostering Innovation in Tourism, é uma call muito específica e que nós abrimos a primeira edição o ano passado, em 2019, e que é dirigida apenas aos projetos que resultam e que foram finalistas dos programas de aceleração em 2019 do programa Fostering Innovation in Tourism do Turismo de Portugal. E para estes, que são projetos tipicamente uma fase mais inicial, temos previsto um investimento, com um pacote de investimento que resulta no investimento na hora de 100 mil euros por projeto. É muito importante que estes projetos consigam evidenciar a sua viabilidade económica, obviamente todos necessitam, mas este em particular, porque são tipicamente projetos um bocadinho mais, na fase mais anterior, em que é necessário olhar para essa viabilidade. Mas como é que nós investimos? Os nossos tickets, como já vimos, são entre 200 mil euros e 1 milhão de euros, dependendo do projeto e do estágio. Gostamos imenso de co-investir com outros parceiros nacionais e internacionais. Enfim, acho que na Portugal Ventures investimos com quase todos os operadores nacionais e aqueles que vamos conhecendo do ponto de vista internacional, podendo investir com tranches associadas ao cumprimento de milestones. E o que é que isto quer dizer? Imaginem que há um investimento na ordem de 1 milhão de euros que é suposto financiar um projeto para 24 meses. E de acordo com os promotores, nós acordamos com os promotores, investimos numa primeira fase, chamemos assim, 600 mil euros para os primeiros 12 meses e depois deixamos 400 mil euros para os segundos, para o mês 12 a 24. E também acordamos com os promotores quais são os milestones para chegar a esse estágio após os 12 meses. E após esses 12 meses vamos aferir o cumprimento ou não das milestones e decidimos sobre o investimento ou não. Somos absolutistas nisto, ou seja, nós queremos vir a ter uma participação minoritária na empresa, entendemos que os projetos são dos promotores e não da Portugal Ventures, portanto a participação da Portugal Ventures é suposto ser minoritária, estamos ali para ajudar os promotores a levar o seu projeto para o mercado e, uma forma também de aconselhamento,
integramos o Conselho de Administração da empresa, como forma também de irmos transmitindo à empresa o nosso conhecimento que fomos adquirindo ao longo dos anos, proporcionando uma maior capacidade de poder ser, enfim, sucesso no mercado. O que é que oferecemos? Enfim, fundos, cash é conhecido, enfim, mas acho que além disto há algumas coisas que nós conseguimos também proporcionar às empresas. Acho que temos uma boa rede de contactos, quer nacional, quer internacional, quer com parceiros comerciais, quer até com investidores. Enfim, temos um know-how de acompanhamento de participadas. E depois, no fundo, estamos a falar de integrar um grupo, são mais de 100 participadas. E uma coisa que, enfim, me dá algum prazer, no fundo, é proporcionar esse cross-knowledge entre participadas, já que nós temos participadas de 4 áreas diferentes e que podem se ajudar umas às outras, e também o cross-selling entre participados. Na realidade, o Portugal Ventures acaba por ser um grupo, e como grupo, enfim, o objetivo é que o grupo seja mais forte que a soma de cada uma delas. Como é que é este processo de investimento? Enfim, nesse aspecto procuramos ser o mais democrático possíveis e o mais transparentes possíveis. É um processo completamente online, ou seja, o promotor pode estar em Lisboa, no Porto, em Bragança, na Rússia, na Austrália, e eu estou a falar a sério, já tivemos candidaturas da Austrália, efetivamente, e portanto não precisa de conhecer ninguém da Portugal Ventures. Após a abertura do período de submissão, a candidatura é feita num formulário online. O formulário para os projetos tecnológicos está em inglês, portanto o promotor pode ser inglês, ou enfim, estrangeiro, se sabe inglês, pode fazer a sua candidatura sem qualquer problema, e depois basta submeter o formulário, estaremos cá do nosso lado para fazer a análise dessa candidatura. Procuramos ter um pré-screening dos projetos em 15 dias, à boa maneira portuguesa, tipicamente nos últimos dias dos prazos, caem-nos a esmagadora maioria dos projetos, e portanto, ao longo do tempo em que a call está aberta, nós vamos conseguindo responder a estes 15 dias úteis de resposta. Quando fecha a call, e posso-vos dizer que em 2019 a call turismo esteve aberta durante todo o ano, mas no último fim de semana em que ela esteve aberta, entraram 25% dos projetos que foram submetidos em toda a call. Portanto, é a mesma coisa quando estamos para o Algarve de 1 de agosto, é óbvio que vamos apanhar uma fila. Passado esse pré-screening por parte da equipa interna, nós montamos um painel de peritos nacionais e internacionais por projeto, ou seja, são pessoas que nos ajudam nesta fase a avaliar os projetos e que colaboram com o seu conhecimento para ajudar a Portugal Ventures nesse aspecto. Tipicamente teremos um pitch por parte dos promotores na hora dos 5 a 10 minutos, seguindo de perguntas e respostas por parte dos peritos, cerca de 3/4 de hora, enfim, encerrando o processo. Caso a avaliação dos peritos seja positiva e da Portugal Ventures também, vamos, no fundo, repetir este processo com o nosso Conselho de Administração, exatamente o mesmo tipo de processo, ou seja, temos uma pitch de 5 a 10 minutos por parte do promotor, seguido de Q&A, questions and answers, por parte do Conselho de Administração, de cerca de 3/4 de hora, após o que, no fundo, encerraremos o processo. Se este processo for todo positivo, será apresentado aos promotores uma term sheet. E o que está ali escrito, que a term sheet é standard, é porque ela é mesmo standard. Portanto, elas estão disponíveis à partida já no nosso site. Portanto, qualquer promotor pode ir ver quais são, antes de submeter qualquer processo ou projeto à Portugal Ventures, e daí eu reforçar a transparência deste processo, pode ver quais são as nossas condições base de investimento e decidir por si próprio se vale a pena submeter o projeto à Portugal Ventures ou não. E, portanto, quando nós dizemos standard, elas são mesmo standards, ou seja, nós temos 2 sítios na term sheet que nós podemos mexer. Um tem a ver com o investimento que vamos fazer e outro tem a ver com as condições prévias para esse investimento. Porque é impossível ter mais de 100 investimentos feitos nos últimos anos sem ter condições standard de investimento. Seria difícil de fazer o acompanhamento das participadas, nós apostamos muito no acompanhamento das participadas, e enfim, também é uma questão de justiça para todos os promotores, que assim têm uma noção de que o pacote que foi entregue a cada um e que foi proposto a cada um é standard e que não há, digamos, divergências face a outros.
acabando, sendo proposta esta term sheet e acordando os termos da term sheet, elaboramos a seguir um acordo de investimento. Term sheet, estamos a falar de um documento que tem 7 páginas, mais ou menos, portanto, uma coisa resumida. O acordo de investimento é um acordo mais pesado, até porque tem todos os anexos da candidatura e, portanto, também é um acordo de investimento, um acordo parasocial, também é standard. O grau de standardização tem 1 ou 2 twists, podem ser customizados para cada um dos projetos, mas ele é em si mesmo standard. Isto é um processo mais pesado, a elaboração do acordo parasocial e do acordo de investimento. Estamos a falar de um documento que terá a roda de 100 páginas, mais ou menos, às vezes um bocadinho menos, outras vezes um bocadinho mais, dependendo da dimensão do projeto. Acordado nos termos do acordo de investimento e assinado o mesmo, tipicamente é money in the bank na next day, ou the next business day. E esse money in the bank pode ser com tranches e milestones ou apenas o investimento inicial. E pronto, isto é o processo total. E, enfim, aqui têm algumas das empresas, ou totalidade das empresas do portfólio da área de turismo. A área de turismo da Portugal Ventures, em 2019, investiu em 12 novas participadas. Nós temos aqui 20, o que quer dizer que a esmagadora maioria da nossa carteira é bastante jovem. Já este ano já fizemos também um novo investimento, portanto, das 20 que aqui estão, há 13 que têm menos de um ano na nossa carteira. Enfim, isto é, digamos, o portfólio da nossa área que nós procuramos que trabalhem entre si, que trabalhem com as outras áreas da Portugal Ventures e que, no fundo, seja um grupo mais forte do que cada uma individualmente. E acho que cumpri mais ou menos o meu tempo e chegamos à parte do Q&A. Roberto, deixo agora para ti. Muito bem. Estou aqui a ver que, entretanto, não foram feitas perguntas. Apenas uma que está aqui. Eu peço também a quem está a participar para colocar as suas perguntas nesta área de Q&A. E temos aqui uma pergunta da Carla, que diz assim: poderia enviar uma candidatura de um ecoturismo, agroturismo em fase final de licenciamento, mesmo sendo o espaço com um contrato de arrendamento? Desde que esteja toda a parte do licenciamento feito, sim. Agora temos que ver qual é a dimensão do projeto. A nossa experiência diz-nos que projetos abaixo dos 20 e tal, 30 quartos têm alguma dificuldade em serem rentáveis na perspectiva, digamos, do investidor de venture capital. E, portanto, é preciso ver a dimensão do mesmo, porque projetos, daquilo que nós temos visto, projetos mais pequenos tornam-se difíceis terem rentabilidades para depois permitir um investidor de tipo venture capital. Mas sim, a resposta é sim, estando a questão do licenciamento totalmente resolvida. Muito bem. E eu explico porquê. Porque é a questão do licenciamento totalmente resolvida. O licenciamento em Portugal deste tipo de projetos tem alguma variabilidade do timing em que é proporcionado aos promotores. Não faria sentido Portugal Ventures investir num projeto em que não tem licenciamento e depois ficar à espera que viesse esse licenciamento. Como eu disse desde o início, é importante que as capitais de risco rodem, digamos, os fundos que têm à sua disposição e que são colocados à disposição e, portanto, estar sentado em cima de um projeto à espera do seu licenciamento que pode surgir esta semana ou no mês seguinte ou algo parecido, não faria muito sentido. Daí esta exigência que é transversal de que todo o licenciamento esteja que estar resolvido para que não haja estes tempos mortos à espera de um papel que condiciona a execução de todo o projeto. Muito bem, Miguel. Se fores aqui à área de pergunta e resposta, vês que temos mais 3. Entretanto, eu permiti aqui a Sofia, que tinha levantado a mão, e que tinha uma pergunta para fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar som. Tenho aqui uma Adelaide. Pois, não estou a conseguir, de facto. Eu peço para vocês deixarem então as perguntas por escrito, não estou a conseguir aqui colocar as intervenções em termos de som e de imagem. Tu consegues ver as perguntas? Se for aqui ao Q&A, devo conseguir ver as perguntas. Sim, Exato. acho que consigo ver algumas perguntas. Muito Tenho bem. aqui uma do Manuel Amaral.
A PV vai adaptar a sua estratégia de investimento em turismo tendo em conta o impacto do Covid-19. A nossa estratégia de investimento está sempre a ser adaptada. Agora, nós temos um âmbito de investimento muito lato, muito abrangente, e, portanto, neste momento, a tipologia de investimento que nós aceitamos é bastante lata. Enfim, nesse aspecto, não vemos a necessidade, tendo em conta sempre todas as restrições que temos do Covid-19, estar desde já a adaptar a amplitude, a tipologia do investimento. Adaptamos, sim, a alguns montantes de investimento para fazer face à nova call que vamos abrir e, enfim, e vamos também já abrir proximamente a call Fostering Innovation in Tourism. Ótimo. Depois também temos aqui uma pergunta do Nuno. Nesta época diferente, já definiram algumas áreas preferenciais de investimento, tecnologia versus economia real. Neste momento, não vemos necessidade de estar, digamos, a escolher um ou outro, porque acho que não seria justo nem para uns nem para outros. E, portanto, neste momento, nós temos as calls que vamos abrir vão ter as duas componentes, quer tecnologia, quer economia real, porque, enfim, qualquer escolha que nós fizéssemos não seria justo para o outro lado. Portanto, não vemos neste caso, não vamos fechar a abordagem da Portugal Ventures a nenhum lado, nem à tecnologia, nem à economia real. Depois, quais são os principais parceiros de investidores com que trabalham na área de turismo? Eu diria que quase todos, enfim, os investidores institucionais em Portugal, desde Business Angels, a Venture Capital, enfim, eu não conheço todos. Na área do site da Portugal Ventures estão lá vários, numa área chamada Ignition Capital Network, e que poderá ver com quais são. Mas são quase toda a gente com investidores institucionais deste tipo que investem em Portugal. Um projeto, depois temos aqui uma pergunta que é: um projeto non-tech pode ser realizado fisicamente fora de Portugal? Teremos que ver. Os nossos fundos são para projetos baseados em Portugal, para empresas sediadas em Portugal. Obviamente que o objetivo de qualquer empresa, nomeadamente tecnológico, é estar lá fora, mas a pergunta que o João Diniz coloca de um projeto non-tech pode ser realizado fisicamente fora de Portugal. Se eu estou a perceber bem, podia ser um investimento de uma empresa portuguesa que depois fosse, imaginemos, fazer um investimento em Marrocos. Não é para esse que os nossos fundos existem. Estamos a falar de um projeto non-tech, deverá ser realizado fisicamente em Portugal. Depois temos aqui uma pergunta: tendo em conta esta crise que vamos sofrer, turismo em Portugal, a PV está a pensar a apostar forte em projetos de criação de experiências em Portugal para portugueses? Sim, a resposta é sim. Não vejo, no entanto, que um projeto na área de animação turística e de experiências tenha que ser apenas para portugueses. Não estou a ver que seja possível apostar num que seja só com esse fito. É verdade que as projeções que vamos ouvindo neste mundo em mutação apontam para que o turismo que exista este ano possa ser mais de portugueses do que estrangeiros, mas acho que uma experiência que seja criada para portugueses será claramente também válida para ser usada por estrangeiros. Depois temos aqui uma pergunta: qual a avaliação de mercado exigida pelo PV para projetos tecnológicos? Basicamente é ter um piloto, um MVP a funcionar, não tem que ser um fully functional piloto, mas que tenha claramente clientes que permitam perceber algumas variáveis importantes para se poder elaborar um plano de negócios, ou seja, qual é o custo de aquisição de clientes, lifetime value of the customer, de que forma é que são abordados os clientes. Há todo um conjunto
de necessidades e de dados que é necessário, pelo menos logo no início, para se perceber quais são as necessidades de investimento de um determinado projeto. Isso pode fazer com que o projeto necessite 200 ou 300 mil euros, ou que possa necessitar de alguns milhões de euros. São esses KPIs de mercado em tempo real, como o Manuel Amaral está a referir, que são necessários ter para perceber que tipo de investimento é que é necessário fazer. Temos aqui também uma pergunta do Cândido. Os investimentos já realizados nas empresas da área de turismo terão capacidade para sobreviver a esta crise? Cândido, vamos lutar todos para que sim. Esta é uma crise peculiar, que já não havia mais ou menos há 100 anos, desde a gripe espanhola. E vamos todos lutar, e é isso que estamos a fazer todos os dias na Portugal Ventures, trabalhando com as nossas participadas, pondo-nos em contacto entre elas, pondo-nos em contacto com o NEST, pondo-nos em contacto com o Turismo Portugal, pondo-nos em contacto com potenciais clientes, transmitindo-lhes o conhecimento que vamos tendo, enfim, para que elas possam sobreviver a esta crise. E Cândido pode escrever que estamos extremamente empenhados em que as nossas empresas sobrevivam a esta crise, mesmo muito, muito empenhados. André Fernandes, em relação ao FIT, o programa vai ser lançado brevemente. Sim, vai ser lançado no próximo mês, é mesmo para os finalistas de 2019, e a tipologia do programa é muito semelhante àquilo que nós lançámos o ano passado, e será nos mesmos termos. Rui Azevedo, qual o prazo aceitável de payback de um projeto de turismo de raiz? Rui, é uma resposta que tem uma variância gigante. Podemos estar a falar de tecnologia, podemos estar a falar de não tecnologia, podemos estar a falar de animação turística, podemos estar a falar de hotelaria. Tipicamente em hotelaria, prazos normais de payback de um projeto rondam uns 8 a 10 anos, dependendo dos sítios. Enfim, é difícil estar a responder uma coisa assim tão vaga, mas o payback, nós não estamos... isto não é um empréstimo, ou seja, aquilo que a Portugal Ventures não é um empréstimo para depois temos o payback. Nós investimos na empresa, somos acionistas da empresa e, portanto, o nosso retorno de capital advém depois da venda da nossa participação, juntamente com a do promotor em mercado. Miguel, deixa só também, porque o João Bento está aqui várias vezes a colocar a mesma pergunta, percebo que seja uma forma de tentar obter uma resposta. E pergunta se podem apoiar projetos mistos, tipo de turismo de uma região, como o Algarve, e empresa privada no mesmo projeto. Se podem fazer o apoio a um projeto high-tech e realidade aumentada com valores abaixo dos 70 mil euros. São duas perguntas que ele aqui faz. Os projetos de investimento da Colturismo, como vimos, têm investimentos acima dos 200 mil euros. E porquê os 200 mil euros? Enfim, há outros operadores no mercado, nomeadamente Business Angels, que trabalham, o seu foco da atividade é abaixo deste valor. E, portanto, as capitais de risco, quer a nível nacional, quer a nível internacional, têm que se colocar na sua faixa de mercado e, portanto, a faixa que nós escolhemos é esse nicho, ou esse setor entre os 200 mil e 1 milhão de euros de investimento. Relativamente à possibilidade de investimento num projeto misto, não vejo, assim, nada de mal à partida. Gostava só de deixar claro que as competências de uma equipa para, enfim, gerir um projeto, imaginemos, de alojamento ou de hospitality, e um projeto tecnológico são diferentes. E as necessidades de financiamento também são diferentes. Muitas vezes um projeto de hospitality necessita de investimento mais à partida, enfim, mais pesado, e depois tem um cash flow positivo. Um projeto de origem tecnológica, tipicamente, tem um investimento pesado ao longo de mais tempo e o retorno só aparece lá mais à frente. E, portanto, neste momento na carteira não temos nenhum que seja misto, não temos nada contra, também não nos têm aparecido muitos, mas gostava só de deixar explícito que um projeto com essas características
precisa de ter uma equipa que seja realmente muito boa nas duas partes. E às vezes não é fácil de conseguir. Muito bem. Roberto, tens mais alguma que eu tenha saltado? Olha, tem aqui várias, mas eu entendo que, enfim, não vamos conseguir dar resposta a todas elas. Enfim, eu acho que conseguiste cobrir na prática as grandes áreas de questionamento e de dúvidas que tínhamos aqui. Eu deixaria talvez para uma última interação, aqui o teu ponto de vista em relação a este universo das startups, dos pequenos empreendedores, algum conselho do ponto de vista de tomada de iniciativa ou da continuidade a dar em projetos e ideias que nasceram recentemente, como se pode ainda continuar a alimentar esse desejo, essa participação no turismo neste período, nestes tempos que estamos a viver? Qual é o teu ponto de vista? O turismo é uma indústria extremamente resiliente. E o facto de estarmos a trabalhar com startups tem a vantagem de serem também elas muito flexíveis. E, portanto, nós estamos habituados a ver nas nossas startups a capacidade de olharem para o seu umbigo, mas muito olharem também para o mercado e adaptarem-se e perceberem em cada momento se aquilo que estão a fazer é aquilo que é aceito pelo mercado ou se necessitam de, enfim, usando a expressão anglo-saxónica, fazer um pivot, enfim, se calhar, não sei se isto traduz exatamente assim, mas é um flick-flack à retaguarda e olhar para uma forma diferente de estar no mercado. Nós temos várias na nossa carteira que fizeram isso, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas neste momento particular do mundo, as startups têm uma vantagem face às maiores empresas, que é o seu jogo de cintura, a sua flexibilidade, a sua capacidade de olharem para o mercado e fazerem, digamos, o fine-tuning daquilo que querem fazer muito mais rapidamente, enfim, do que uma grande empresa. Assim, sim, o turismo foi grandemente afetado neste momento, houve uma quebra não só grande, mas muito abrupta. Irá regressar, as projeções atuais variam muito, desde se teremos algum turismo ainda este ano, se calhar mais nacional, de que forma é que teremos mais no próximo ano, está tudo ligado a fatores que são exógenos ao turismo, estamos a falar de fatores médicos, estamos a falar de ter vacinas, de ter de retrovirais, de ter medicamentos que possam combater esta pandemia e também incutam alguma confiança nas pessoas. Há digamos, um requisito que eu diria que, pelo menos nos próximos 2 anos, vai estar muito na cabeça do consumidor, quer nacional, quer internacional, que é questões de limpeza e enfim, do sítio para onde os turistas andam e que podem afetar a sua própria saúde, naturalmente. Não sei se respondi à tua pergunta, mas podes dizer outra vez, se eu tiver falhado alguma parte. Não, muito bem, não, acho que está excelente, era só também para tentarmos levantar aqui algum alento do que é que pode ser, enfim, o que se pode fazer neste momento. Queria-vos dar conta que nós estamos está a decorrer um inquérito para levantarmos as dificuldades que as startups estão a enfrentar durante este período e a tentar quantificar, e isso será um material a ser depois distribuído junto da Secretaria de Estado do Turismo. Entretanto, também existe esta questão de informação, capacitação, a razão de ser destes webinars, e eu agradecia sobretudo se do vosso lado houvesse necessidade de mais conhecimento ou informação, que passassem essas questões para o Nest, para que nós possamos também fazer a ponte, ir procurar esses conteúdos e disponibilizar para vocês. Termino desde já com um enorme agradecimento ao Miguel por nos dar este esclarecimento em relação a Venture Capitals, o que é o mundo do turismo e o que é que se procura. Deixo-vos também aqui no chat as informações ou os links do Slack do Nest, onde estas conversas podem continuar a decorrer de uma forma cotidiana, de onde podemos partilhar informação, de onde podemos gerar debates. E deixo-vos também o link do YouTube para, se quiserem voltar a ver ou a rever este webinar,
daqui a algumas horas vocês terão este vídeo disponível. Muito obrigado, muito cuidado, força, não desistam. Enfim, isto só se terá sucesso se nós trabalharmos todos juntos. Por isso é a razão pela qual estamos aqui a juntar comunidades. Obrigado, Miguel, obrigado a todos. Obrigado, Roberto, foi um prazer. Um abraço a todos, tá? Obrigado.